De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também a Oral Center, odontologia especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt e a companhia da Lapa Reforço de Fundações, findas, trincas e rachaduras. Lapa Reforço de Fundações, fica na São Vicente 235. Anote o telefone, 33040334. Grande abraço aí para o meu amigo Paulo César Lapa, engenheiro responsável da Lapa Reforço de Fundações, o Fernandinho, o Zé Luiz, o Maurício, toda a família Lapa Reforço de Fundações. O nosso abraço, tem uma equipe lá, nota 1000. Se o seu problema aí é trinca e rachadura, ligue para a Lapa. Programa Conexão de hoje conversando sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. E a gente está aqui com a psicóloga especialista em urgência e emergência, Ana Gláucia Lima, que fala para a gente aqui exatamente sobre essa questão, né? Por que foi criado o Setembro Amarelo, né? O motivo, né? E também o envolvimento aí, ela me lembrou bem do CVV. Eu me lembro que tinha uma campanha um tempo atrás, já há muitos anos, né? Na televisão, era CVV Samaritano, o Fio da Esperança, né? Olha que legal. Não sei se não deve ser do seu tempo, não, né? Deve ser, eu só não me lembro. Eu sou um pouquinho, mas eu cheguei um pouquinho antes aí no pedaço. Mas realmente tinha e era muito interessante, porque a ideia era essa, exatamente, tinha um número de telefone e essas pessoas... E eu até, você falando agora, me veio à mente essa propaganda, interessante isso, porque assim, eu não sabia que o trabalho continuava. Pois é. Entende? E é o mesmo sistema por telefone ainda? Como é que é isso? Por telefone. O número é 141. 141. E aí é 24 horas, 7 dias por semana. E isso funciona onde, essa central? Ele tem alguns polos, né? Alguns polos. Tem alguns polos. E aí a pessoa liga, tem lá os voluntários treinados e capacitados, até mesmo para acolher as queixas, né, das pessoas. E também dar um direcionamento, o que as pessoas podem fazer. Então, pelo CVV também você já tem um encaminhamento profissional? Você tem um direcionamento. Acredito que não um encaminhamento. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem muita dificuldade nessa questão de saúde mental, né? Principalmente pelo lado do Sistema Único de Saúde. A gente tem várias dificuldades, né? Mas eles conseguem te nortear, te direcionar. A gente tem dificuldade, eu imagino a saúde mental, que todo mundo gosta de rotular como frescura, né? Quer dizer, até olhar e entender que realmente isso é uma... que esses dias eu estava conversando com os colegas, né? E aí a gente falou que a gente precisa tá bem atento, porque essa demanda tende a aumentar. Então, conforme assim, a CVV vai fazendo a parte dela, a gente vai fazendo a nossa parte e tal, a gente começa a abrir os olhos da população para dizer que existem sim serviços que você pode procurar. A unidade básica de saúde é um serviço. Você não precisa estar com uma dor física para você ir na unidade básica de saúde. Você pode estar com uma dor emocional. E ali os profissionais precisam estar capacitados para poder acolher essa demanda. Né? Porque na residência da FAMEMA, a gente puxou alguns plantões no PA, antigo PA Norte. Sim. E aí, cheguei lá na classificação de risco, o que a senhora tem? Eu tô com dor, filha, uma senhorinha. Dor aonde? Dor em tudo. Dói tudo. Gente, mas como dói tudo? Mas dói aonde? Dói tudo. É uma dor da alma que ela tava. E eu não posso minimizar essa queixa, entendeu? Então eu preciso ter ferramentas, eu preciso ter recursos para acolher essas pessoas. Porque pensa, já é super difícil você ir numa unidade de saúde, ainda mais com uma queixa tão difusa, tão abstrata, né? Isso é frescura, dá uma louça para ela lavar, dá umas coisas para ela fazer. E realmente, infelizmente, eu já ouvi isso. Ixi, é muita frescura, não tem o que fazer. Nós todos estamos saturados de alguma forma, mas a gente precisa estar sempre revendo nossa prática. Leva ele na favela para ver como a vida é ruim lá e como ela tem uma vida boa. Gente, é assim. Não é assim? E é muito subjetivo o sofrimento, Marcos. O que eu dou conta de superar, você não dá conta. E não adianta dizer, falar assim, você está sofrendo por conta disso, o namorado terminou, você quer se matar. Por favor, né? Te dá umas contas para você pagar. Não é assim, de jeito nenhum. Cada um tem as suas limitações, claro. O sofrimento é subjetivo. Tanto que a gente tem uma escalinha de dor na saúde, né? Porque é muito subjetivo. Quanto que dói? Eu não sei quanto que dói, eu não sei o tamanho da sua dor. E eu preciso tratar a sua dor do tamanho que você me fala que ela é. Por mais assim que nós, seres humanos, nós somos os seres em construção. Né? Eu também tenho as minhas falhas, as minhas dificuldades. Mas eu preciso, e tenho feito isso, a todo momento rever a minha prática. Porque muitas vezes eu também estou saturada dos meus problemas e não dou espacinho para o problema do outro.
Mas a gente não pode minimizar a queixa. Eu não sei, até queria a sua opinião, mas eu percebo que a doença mental, ela ainda é tão discriminada que eu acho que ela se agrava por conta disso. Né? Eu tenho a impressão que o paciente, ele acaba, quando ele percebe tudo isso, ele piora. Já está no emaranhado. É. Vamos dar um exemplo do luto patológico. Então, a gente vivenciar o luto, a perda de um ente querido durante um ano, segundo as pesquisas, é normal. Passou de um ano, já começa a ficar meio preocupante. E aí a pessoa começa ainda a reclamar daquela tristeza e começa a saturar as pessoas. E aí, conforme ela vai vendo que as pessoas estão saturadas da queixa dela, ela não fala mais da queixa, mas ela não trata a queixa. E aí ela entra num luto patológico. E sair de um luto patológico, Marcos, é terrível. A pessoa pode ter alucinação, a pessoa pode ver o ente querido na casa. Então é um sofrimento muito grande. Isso é luto patológico. E se a gente falar de estresse? Se a gente falar de ansiedade, de depressão? Tá triste um dia, 2, normal, todo mundo fica. Chorar um dia, 2, 3, fica. Uma semana, 2, 3, não sei. Então, talvez nesse período da agudização dos sintomas seria interessante a gente procurar ajuda. Mas a gente mesmo acha que é normal. A gente mesmo não dá tempo para a gente se avaliar. Então, a gente, infelizmente, espera as coisas se cronificarem para a gente procurar alguma ajuda. E aí o manejo fica muito mais difícil, muito mais complexo. Gláucia, a depressão, né, ela está totalmente relacionada ao suicídio ou não? As pesquisas falam que mais de 90% das pessoas que se suicidam, elas têm alguma patologia, psicopatologia de base já instalada. Dentre essas patologias é a depressão, a ansiedade e a alteração de humor. A depressão, a gente fala que ela está relacionada ao suicídio porque ela é uma tristeza muito profunda. E mexe muito com as crenças que o indivíduo tem de si mesmo, sabe? De si mesmo, do outro, do mundo em que ele vive. A depressão, ela mexe muito com isso, com a maneira como você se vê, você vê o outro e vê o mundo. E o suicídio é assim. O suicídio, quando você pega algum relato de uma pessoa que não conseguiu, graças a Deus, se suicidar, ela fala muito do suicídio ser a última saída para aquela dor imensa que ela está sentindo. Então, a depressão, ela está, assim, relacionada ao suicídio, mas também a ansiedade, o estresse, a ansiedade e a alteração de humor, porque nós somos imediatistas, né? Então, se a pessoa está com uma alteração de humor e rebaixa esse humor muito, ela pode, se ela tiver alguma arma branca em casa, então ela pode, sim, cometer o suicídio, até num susto, sabe? Só que dentro daquela faixa etária de 15 a 29 anos, a gente tem outras causas. Outras que não a depressão. Não só depressão, não só psicopatologia. A gente tem causas de bullying, de baixa autoestima, de estresse, de diversas outras causas, de isolamento social, dificuldade de aceitação. Os adolescentes e os jovens têm uma dificuldade muito grande hoje, né? Muito. De aceitação. E a gente vê, Marcos, eu vejo muito isso. Quando a criança pititica, as crianças estão sendo muito gratificadas. Então, a gente dá muitas coisas para as crianças. E aí, a gente mostra para a criança que o mundo é de dar coisas. E aí, a criança cresce, vira um adolescente, um jovem, e ele acha que o mundo é assim. E aí, o mundo começa a falar não. E aí, ele frustra, não lida com a frustração. Aí, ele pode deprimir, aí ele pode revoltar. E aí, ele pode cometer suicídio. Olha aí, que louco, eu diria. Não, é maluco, sabe por quê? Vários escritores, estudiosos de psicologia infantil dizem que realmente a gente tem que gratificar a criança e nós temos que frustrar a criança. Não é um momento de frustração, mas nós precisamos dizer não para essa criança, porque ela precisa entender a ambivalência do mundo. Porque se ela chegar lá grande, sem essa questão estruturada, ela não vai dar conta. E não vai dar conta não porque ela é o problema, não, porque ela não sabe que o mundo fala não. E ela não sabe ouvir não. Ela não entende o não como uma resposta plausível. E aprender isso com o avançar da idade é muito mais difícil. É muito mais difícil. Não é impossível, mas é difícil. Esses dias eu estava vendo na TV um caso de um rapaz que matou um outro rapaz porque ele imaginou que estava conversando com a ex-namorada. Então, assim, a namorada não queria mais ser namorada dele. Ele já não lidou bem com esse não queria ser Sim. mais namorada. E, além disso, ele foi lá e matou o rival. Então, assim, são atitudes extremamente impulsivas, extremamente finitas, né? Que as pessoas estão tomando hoje, talvez por uma falta de base dentro de casa. Eu falo para os pais, eu sei que é muito difícil, eu trabalho bastante, sabe? Eu sou muito ligada aos 220.
E dizer para mim, Ana, para, é difícil. Eu tenho dificuldade com isso. E eu imagino se eu tivesse filho, como seria difícil isso para mim. Mas eu acredito que a gente tem que fazer um esforcinho, dar uma paradinha, colocar o pé no freio e priorizar algumas coisas. Se não tiver sofrer lá fora. Essa coisa do não é algo muito importante. A gente, como pais, né, nós precisamos entender. É claro que esperar que os avós digam isso não é missão do avô. Avô e avó dizem sim sempre, pode tudo. Mas os pais precisam, né, ensinar aos seus filhos a questão do não, lidar realmente com as frustrações. E claro, você não precisa falar só não para o seu filho também, porque senão você vai... Né? Tem que dosar, né? Tem que ter equilíbrio. Tem um equilíbrio, vida, né? Exatamente. E esse é o detalhe. Mas... Você falou essa questão do corre, do mundo acelerado, todo mundo trabalhando muito e tal. E este é o grande problema, né? Esse é o grande problema, é que é a compensação, né? E aí eu começo a dar exatamente para tentar suprir o vazio que a minha ausência provoca. Só que eu preciso entender que nada, a não ser a minha própria presença, vai suprir aquela lacuna. Aquilo lá é o espaço da minha presença e Zefini. Eu não consigo colocar outra coisa no lugar. Não coloca. A gente até coloca, mas não supre. Não supre. Não supre, então. E não é tempo, quantidade de tempo. É a qualidade, né? É a qualidade de tempo. Sabe que meu filho brinca comigo, né? Eu tenho um caçula agora de 14 anos, mas ele é interessante. E ele usa esse termo e ele fala sério. Ele fala assim, Marcão, senta aqui um pouquinho. Aí eu falo, você quer conversar? Ele, tempinho de qualidade? Vamos? Ai, que lindo! Vamos. Tempinho de qualidade. E aí a gente tem um tempinho de qualidade. Conversa, né? Ele pergunta algumas coisas, pede algumas coisas. É o momento que é o tempo de qualidade, eu vou deixar ele falar à vontade e tal. Mas é verdade. Então é exatamente isso. Não precisa ser toda hora, não precisa ser o tempo todo, mas você tem que realmente definir, né? Já com o seu filho, que ele tem você para o que ele precisa. Com certeza. Você sabe que em casa, e eu até vou falar sobre isso, né, com a Laís, minha mãe tem Alzheimer. E aí, às vezes, ela fica andando... Aliás, a gente está no Setembro Lilás também. E aí, quarta, eu vou trazer um pouquinho dessa ideia. Enfim, já vendendo meu peixe aqui no seu programa. E aí, minha mãe, às vezes, ela fica muito agitada em casa. Sua mãe tem quantos anos? Minha mãe tem 72 anos. 72. Ela tem diabetes, ela tem vários... Né, ela desenvolveu Alzheimer muito cedo. Muito cedo, você fala para o Alzheimer. E aí, às vezes ela fica por ali, sabe? E teve um dia que eu tirei, e eu não faço isso sempre, e eu me cobro, eu preciso fazer isso mais. Aí teve um dia que eu falei, mãe, vamos sentar um pouquinho ali, vamos assistir uma TV? Ela falou, ai, graças a Deus, vai vendo. Aí ela sentei com ela assim, uns 15 minutinhos, porque minha cabeça não parava o que eu tinha que fazer, né? Falei, mãe, agora eu vou lá no quarto, vou fazer isso tudo. Parou de andar, Marcos. Ela parou de ficar indo atrás de mim. Então, assim, eu priorizei aquele momento com ela. Então, até mesmo minha mãe com Alzheimer, sem uma crítica muito estabelecida, ela se satisfez com aquele período que eu dei de dedicação para ela. Então, eu penso, minha mãe, Alzheimer, criança, o pessoal faz uma analogia ali, né? São coisas distintas, obviamente. Mas uma criança que você vira e fala assim, olha, agora eu vou brincar com você, vou fazer isso com você, vamos brincar. Organiza o seu tempo, a gente vai fazer isso, isso e isso. Você supre essa carência da criança, do adolescente, sabe? O adolescente, tem muitos adolescentes que se cortam, muitos adolescentes que cometem várias automutilações o grupo, ele faz com que o adolescente faça isso. Porque se ele for falar para o pai e para a mãe que ele se corta, ele vai apanhar, vai perder o celular, enfim. Vão ter alguns tipos de punições que não vão surtir um efeito desejável, entende? Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo. A gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje, conversando aqui sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Rapidinho, a gente volta sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, e também conosco a companhia agradabilíssima da Lapa Reforço de Fundações. É rapidinho e a gente volta na sequência falar mais aqui com a Ana Gláucia Lima, que é psicóloga especialista em urgência e emergência. Rapidinho e a gente volta já.